Bom dia, galera do Planeta 100%. Espero que sim, hein? Vamos começar nossa aula aqui. Importantíssima para o Enem. Marca texto é melhor. Bom dia para você que está chegando agora. Nós vamos usar o livro novamente. Tem gente que está gostando aí de usar o livro. Preparados para voltar às aulas em agosto? E beleza, espero que sim, hein? Vamos quebrar tudo, fazer uns funkzão doido aí. Então, é a aula de biologia, vocês estão sabendo, todas as quartas nós temos aula de biologia, primeira da semana. Da semana não, da quarta, né? Eu sou Luiz Carlos, vocês estão na aula do Planeta, dia 3/6. O tempo voa. Então, bora aqui. Hoje nós vamos usar o livro em qual parte? Só admitindo o pessoal que está entrando aqui na sala. Admitir. Nós vamos usar o livro Super Teoria 2. Quiser abrir aí na página 38 e na página 39, nós vamos estar usando essas duas páginas do nosso livro para o terceiro ano A e para o terceiro ano B. Beleza? Conteúdo importante para você que vai fazer o Enem também este ano. Este ano não, né? 2021. Acho que o Enem vai ser 2021. E vocês? Acho que vai ser 2021 mesmo? Então, bora aqui, ó. O professor não tem o livro, então trouxe para vocês, ó, que bonitão. Tem que ter o livro, hein, galera? Até para mostrar as atividades. Tema da aula de hoje, dinâmica de populações. Galera, vocês vão sair muito bem nesse tema, porque ele é muito fácil. Fácil demais, não tem segredo nenhum. Acompanha aqui comigo, ó, nessa setinha aqui, ó. Uma população não é apenas um aglomerado de organismos, mas uma entidade biológica com características próprias. O tamanho absoluto de uma população pode não fornecer uma clara ideia de sua dispersão pelo ambiente. Daí a importância de usar como parâmetro quantitativo a relação entre o número de indivíduos da população e o espaço por ela ocupado, que se conhece como, marca aí no livro de vocês, densidade populacional. Toda vez que aparecer dinâmica de populações, nós temos correlacionados aí o assunto de densidade populacional. Isso aí, para que serve isso? Eu que vou fazer medicina, ou eu que vou fazer biomedicina, ou farmácia, ou zootecnia, veterinária, vai servir para caramba, galera. Até mesmo a própria biologia, né? Lógico, podia ser diferente disso. Sua geografia também tem densidade populacional? Tem densidade populacional na geografia, só que para a biologia a gente leva em consideração todos os seres vivos, enquanto na geografia a gente leva em consideração somente o ser humano, tá? Bacana? Lá embaixo, aqui, ó, acharam? Para quem chegou atrasado, ó, gente, a gente está usando o livro. Potencial biótico, marca aí no livro de vocês, pinta aí bonitinho com marca-texto. Se foi homenagem ao Pedro Ítalo, é rosa. Se for Paulinho, é preto, é caveira. É a capacidade de reprodução de uma espécie avaliada em ambiente que não impõe dificuldades a seu desenvolvimento. O crescimento de cada população depende da sua capacidade de reprodução e da sua relação com o ambiente, que é, ao mesmo tempo, marca provedor de recursos como alimento, água, abrigo. Opositor, marca aí também, ao desenvolvimento. O que seria opositor? Fatores desfavoráveis para que a população cresça. Na natureza, o crescimento das populações é limitado por fatores ambientais que dificultam a sobrevivência e a reprodução dos indivíduos. Esses fatores, como clima desfavorável, a pequena disponibilidade de alimentos, de água, de espaço e relações biológicas negativas, como parasitismo, predatismo
e competição são denominados em conjunto como resistência ambiental. Olha como é que vai ficar seu livro aí, ó. Vai ficar desse jeito. Marcarei todo mundo? Espero que sim, hein? Tem que desligar o microfone de alguém que tá o microfone ligado. Tô ouvindo passarinho cantando. É bonitinho, mas atrapalha a aula, né? Pronto, liguei o microfone aqui da galera. Marcaram aí no livro de vocês? Acredito que sim, hein? Sonhei. Depois eu vou fazer o quê? Não vou obrigá-los, mas vou dar uma dica. Anotem essas partes aí no caderno para fixar como os mapas mentais muito bonitos aí que vocês estão fazendo. Beleza? Dúvidas nessa parte aqui do livro? Acho que não, né? Bem facilzinho. Ó, aí isso aqui eu já trouxe da internet para a gente ter uma visão e dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Vem aqui comigo. Dinâmica de populações, que é o tema da aula, né? É a parte da ecologia que estuda as variações de ocorrência de indivíduos da mesma espécie. Então, quando eu falo de dinâmica de populações, eu estou avaliando uma população X, a outra Y. Então, os indivíduos são da mesma espécie. Exemplo, caça de jacarés. Há um aumento da população de piranhas, resultando dessa forma em uma variação de ocorrência. Vamos pensar o seguinte: jacaré de papo amarelo é preservado por lei. E ele, por muito tempo, os biólogos cuidaram desse animal a ponto deles reproduzirem demais. Há um tempo atrás, uns 5 anos atrás, cogitou a possibilidade de poder caçar e liberar a caça do jacaré de papo amarelo. Beleza. Não foi aprovada essa lei, só que a galera começou a caçar o jacaré de papo amarelo. Se eu estou matando o jacaré de papo amarelo, eu vou aumentar a população de piranhas, porque o predador natural dela é o jacaré de papo amarelo. Eu causei um desequilíbrio ambiental. Veja que as populações são diferentes, mas uma vai interferir na outra. Então, se eu tirei esse predador aqui, essa que é a presa vai aumentar. Essa presa do jacaré de papo amarelo, ela acaba predando outros peixes. Maria. Solta o funkão aí para nós. E daí, essa presa aqui, que vai comer peixes menores, vai diminuir a população dos peixes menores. Então, isso é importantíssimo, porque causa desequilíbrio caso tenha, normalmente, ação antropomórfica. Massa, né? Conteúdo fácil. Aí, lá no seu livro, você encontra essa figura. Acharam ela aí, todo mundo? Rato. Rato. Tirando o Mickey, rato é bom? O que vocês acham? Fala aí no chat. Rato é bom? Rato tem alguma importância? Tem ou não tem? Sim ou não? O que rato come? Me fala aí. Ó, vamos ver aqui, ó. Rato não é bom. Nós estamos, cara, a gente está na página 38 e 39 do Super Teoria 2. Come insetos em geral. Isso, se eu não tenho rato, eu tenho uma superpopulação de insetos. Beleza? Se eu eliminar, teoricamente, gatos, como já aconteceu na Austrália, né? A galera começou a não gostar dos gatos, eliminarem os gatos. Aumentou a população de ratos. Vamos lembrar que uma das grandes pandemias do mundo começou por conta do rato, né? A pulga do rato, que foi a peste negra. Então, veja aqui comigo. Eu tenho 4 fatores, depois eu vou escrever eles mais bonitinhos para nós. A natalidade, a mortalidade, a emigração e a imigração. E você já aprendeu com seu professor de geografia quais são esses fatores? Espero que sim. Se não, a gente depois repete aqui para vocês. Então, pensa aqui comigo.
Se eu tiver maior natalidade e menor mortalidade, a tendência é eu ter um crescimento populacional. Isso é fato. Fato, não tem jeito de você errar isso. Borracha, beleza. Agora embaixo. Se eu tiver, vou colocar de cor diferente, maior emigração em relação ao ambiente e menor imigração, ó, setinha, vai sair mais e ficar menos. A população daquele ambiente que a gente está estudando diminui. Ok? É fácil, não tem jeito de você errar. Então, o livro aí, bom dia, Célio, Super Teoria 2, páginas 38 e páginas 39. Estamos vendo a população de ratos aqui. Nesse crescimento populacional, então, vou levar em consideração o que está acontecendo. Professor, mas geralmente o animal sai de um lado para outro. Se esse animal for um animal endêmico, notem essa palavra, endêmico, tipo o lobo-guará, ele vai ficar naquela região. Exemplo, Cerrado. Se ele for um arara azul, ele vai sofrer o processo de migração e emigração. Ele pode sair de um lado para o outro. Então, esses 4 fatores são importantíssimos e você já deve ter marcado aí na sua apostila. Ok? Olha que interessante ficou aqui para a gente. Para um estudo de populações, alguns conceitos são importantes. Como é o caso, anotem no livro de vocês, densidade de populações, sendo definido por um número de indivíduos em uma determinada área, ou seja, o tamanho de população em relação a uma unidade de espaço, geralmente é avaliada e expressa com o número de indivíduos ou biomassa da população. Lembra das aulas anteriores? A gente falou até da pirâmide de biomassa? Por unidade de área e volume. E existe uma fórmula para vocês. Tem aí no livro também, ó, densidade de, anotem, é igual ao quê? Número de indivíduos de uma população, que eu vou chamar de N, sobre a unidade de área. Ok? E aí, na minha prova lá do Enem, ele vai pedir para me calcular? Não, não vai pedir para você calcular. Ufa, me livrei da matemática, hein, Célio? E beleza, nessa parte eu me livrei. Mas o Enem vai querer que você saiba o seguinte. Pensa aqui comigo. Se eu tiver um número de indivíduos da mesma espécie, aí tem que ser da mesma espécie, e esse número de indivíduos, ó, aumentar na mesma unidade de área, o que acontece com essa densidade aqui? Aumenta. Aí você tem que lembrar da matemática. São grandezas proporcionais. Então, se eu tenho uma mesma área, tenho 100 coelhos naquela área, e de repente esses coelhos começam a reproduzir demais por excesso de alimento, né? Até pelo próprio metabolismo deles, eles têm um processo reprodutivo mais rápido, de gestação também. Eu vou aumentar o número de indivíduos, na mesma área a densidade aumenta. Mas caso falte comida, falte água, vamos apagar aqui, e esse número de indivíduos naquela mesma área agora irá diminuir. Então, em vez de ter 100 coelhos, eu tenho 30 coelhos. A partir desse momento, se eu diminuir o número de indivíduos, obviamente que eu vou diminuir a densidade. O Enem, ele é preocupado com isso, com essa análise aí, ó. Professor, e se a área diminuir? É muito difícil na natureza, aquela área que aquele animal ocupa, ou que aquela planta ocupa, diminuir o espaço. Não quer dizer que seja impossível, mas é difícil. Normalmente isso acontece para animais em cativeiro. Eu vou diminuir um espaço e aí colocar grande quantidade de animais ali. Aí eu aumento a densidade. Então, eu posso alterar a unidade diária? Normalmente não. É impossível? Não é impossível. É normalmente. A gente tem que ficar atento para isso aí. Cálculo de densidade populacional em geografia, depois você pode perguntar para o seu professor. Para o Enem, em prova, não cai. Cai a interpretação da fórmula.
Massa? Dúvidas nessa partezinha? Tem no livro de vocês também essa fórmula, ó. Espero que vocês tenham anotado aí e saiba que número de indivíduos é proporcional e a unidade área é inversamente proporcional, até porque o professor de matemática de vocês é muito bom. Bora continuar? Olha aí a parte do livro. Importantíssimo, interpretação de gráficos. O Pedro Ítalo já deve ter falado para vocês também que o Enem cobra muito interpretação de gráficos. Nós temos que saber analisar os gráficos. E a gente tem duas palavrinhas novas aí para vocês no livro, que é o seguinte, ó, população não controlada e população controlada. Chat. Tipo, vamos lá, ler a pergunta. Quando alguém fala em geografia que um lugar é populoso ou povoado, para mim travou essa parte. Então, para a geografia é de uma forma. Para a biologia a gente não tem. A gente fala que está na biologia, maior densidade populacional, menor densidade populacional. Pronto. Em relação a povoados, vamos entrar em contato com Rocha, com o pessoal da geografia do planeta, que os caras são fera. A biologia está preocupada com os animais e as plantas, e a gente vai ver exemplos de bactérias aqui muito bacanas, que inclusive podem entrar na sua prova. Então vem aqui, para quem está chegando atrasado, bom dia aí, tá? Tem gente chegando agora. Ó, população não controlada, encontraram aí no livro de vocês? Acho que sim, hein? As bactérias podem desenvolver-se em laboratório, ó, para quem vai fazer biomedicina, nos meios de cultura em circunstâncias próximas ou ideais, ou seja, alimento abundante, temperatura adequada, remoção contínua de resíduos e ausência de inimigos naturais. Nessas condições, reproduzem a cada 20 minutos. Pensa, se o coelho reproduz rápido, a bactéria muito mais. Dobrando sua população, essa intensa reprodução caracteriza um crescimento exponencial. Lembra lá do gráfico da matemática? Né? O X, o Y. Veja o que está acontecendo aqui com a população de bactérias no gráfico. Crescimento exponencial. Tende ao infinito. Mas no caso da bactéria, principalmente a que está lá em laboratório, vai chegar um ponto que ela vai parar esse crescimento. A gente vai ver agora, que chama resistência do meio. Tá? A resistência do meio vai fazer com que ela pare. Então, eu tenho aqui um crescimento, ó, em azul aí no livro de vocês, que ele tende ao infinito. Isso também pode ser chamado em biologia de gráfico em J. Gráfico em J. Anotaram aí? Puxem uma setinha, marquem, vamos complementar aí no livro. Gráfico em J. Esse tipo de gráfico em biologia é chamado gráfico em J. Nós vamos ver agora um gráfico em S. O ser humano tende a ter uma população não controlada. Nós temos aí mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, né? Mesmo com a pandemia do coronavírus, a gente está crescendo aí na nossa população. População controlada. Marcaram aí? Em condições naturais, a reprodução das bactérias é de forma dificultada por fatores ambientais, como inimigos naturais, temperatura inadequada, escassez de água, escassez de alimento, ou de espaço, ou acúmulo de resíduos. Porque as bactérias, assim como os seres vivos, vão produzir resíduos. Dessa forma, os próprios resíduos ali vão se tornar substâncias tóxicas para esses seres vivos. Top isso, né? Que depende, ó, o crescimento real da população, que depende do seu potencial biótico. A gente vai chegar nessa parte ainda. Em oposição à resistência ambiental, você vai ver também no gráfico. Pode ser representado graficamente por uma curva em S. Então, vamos supor que esse mesmo gráfico, vou colocar aqui de cor diferente. A população das bactérias ali estava crescendo e de repente faltou alimento, tem resistência do meio e ela faz isso. Esse gráfico é chamado gráfico em S. O gráfico da população não controlada é chamado gráfico em J. Viram a diferença dos dois gráficos? Aqui, ó, eu vou ter o quê? Nesse ponto, a resistência do meio. Aqui, ó, vamos supor que faltou água, ou faltou espaço porque reproduziu indivíduos demais, aí acaba faltando alimento também.
E aí vai entrar num ponto de constante, né? Esse patamar aí de constância. Massa demais esse conteúdo, hein? Tem no livro de vocês também, galera. Abre o livro aí. Uma mãe fez um cultivo em placa de Petri com agar da mão do filho. Ó. Ela pegou a mão do filho de 8 anos, ela era bióloga. Essa plaquinha chama placa de Petri. Petri vem de vidro. E essa substância aí, esse gelzinho aí dentro, chama agar, uma substância nutritiva. E ela simplesmente pegou a placa de vidro e fez isso, ó. Pam. Colou não, né? Colocou a mão, ó. Não sei se vocês estavam me vendo, ó. Ela fez isso, ó. Só isso. Encostou a mão do filho dela lá. Depois de passadas algumas semanas, ficou esse cultivo aí de bactérias. Quer dizer que mesmo o filho dela fazendo a higienização das mãos, ele teria ali determinado número de bactérias nas suas mãos. São nocivas? Não, a gente tem um certo tipo, até determinado ppm, partes por milhão, vocês vão aprender também na química, nosso corpo consegue, nosso sistema de defesa, né, imunológico, consegue combater essas bactérias. Então, você vê tanto que sua mão é contaminada. Agora não tanto, né, que a gente está lavando as mãos com sabão e passando álcool em gel por conta do vírus, mas as bactérias estão constantemente nas nossas mãos. Imagina no celular, imagina no ônibus. Hein, gente? No ônibus, já pensou? Segurar aquele ferrão lá, que todo mundo segura? Tanto de bactéria que tem? Só vou usar minha luvinha lá. Passar álcool em gel depois, gente. Não precisa ficar usando luva todo dia, não. Então, olha como é que ficou. E ficou exatamente no formato da mão da criança lá, ó. Para você que não está conseguindo enxergar, ó lá, ó. A mão da criança. Beleza? Os fatores que eu falei para vocês já devem ter anotado, mas nós vamos relembrar aqui, ó. Imigração, vou marcar. Imigração é quando entra. Emigração é quando sai. Sai da população. Entra, vindo, vem para dentro. Natalidade, quando nasce demais. E mortalidade, quando morre demais. Isso aí influencia diretamente no tamanho de uma população, tanto para biologia quanto para geografia, hein? Lembra que vocês têm que tirar a dúvida aí com o professor de geografia. Um fato importante, até porque vocês já perguntaram aí para mim, de biologia e geografia, é o seguinte: para biologia, o ser humano não vive em sociedade. A sociedade é de cupins, de abelhas, de formigas, onde cada um desempenha um papel. Lembra dessa aula? Então tem essas diferenças, assim, às vezes pontuais entre uma disciplina e outra. Então tem que ficar atento para isso, hein? Lembrando que o Enem é interdisciplinar, ele mistura lá geografia com biologia, vai lá em história, pega a questão de biologia, coloca na matemática, calcular inclusive a quantidade de bactérias lá na matemática, aí tem que ficar atento para isso, galera. Vem aqui comigo. Olha lá, potencial biótico, né? Falou lá para a gente potencial biótico. E nós vamos marcar aqui com vocês que é um conteúdo importante. Potencial biótico ou reprodutivo é a capacidade inata de uma população aumentar o número de componentes em condições ambientais ótimas. Então, eu preciso ter uma condição ambiental favorável. Se eu não tiver uma condição ambiental favorável, o potencial biótico vai ser baixo. O potencial biótico é bastante favorável de uma espécie para outra, podendo ser muito elevado para algumas e bastante baixa para outras. O que está acontecendo com a população de elefantes no mundo? Tem um baixo potencial biótico, até porque as condições não favorecem que eles sobrevivam ali pela caça do marfim, por exemplo. Né? Então, diminui o potencial biótico dele. E notem que um filhote de elefante demora 2 anos de gestação. Então, para nascer um filhotinho, eu preciso de 2 anos. Hamster, 1 mês já está nascendo os filhotinhos, nasce
6 filhotinhos, 5 filhotinhos. Depois de um mês já está parindo de novo. Então, o metabolismo é mais acelerado. Então, vamos observar aqui o gráfico. Do lado esquerdo aqui, ó, a tabela. Horas. Do lado direito de vocês, número de indivíduos. Esse gráfico é considerado gráfico em J. Olha, tem que a biologia, no caso aqui, é fácil. Ele não vai pedir para você calcular. Ele vai pedir para você identificar o gráfico. Se ele é em J ou se ele é em S. Se ele é em J, ele tem um potencial biótico muito elevado. Vamos ver aqui, ó, que em 10 horas eu tenho 102.400 indivíduos. É o caso aí de quem vai fazer biomedicina, trabalhar em laboratório, hein, gente? Calcular as bactérias, os protozoários, os fungos, viu? Abre o olho para isso aí. Vamos aqui. Continuar. Tem alguém aqui fazendo pergunta? Tem. Vamos que ver. Já vimos essa parte do slide. Tipo, já vimos essa parte do slide. Vimos não, gente. Isso aqui está diferente. Aqui. Essa aqui é outra diferente lá do livro. Fase de crescimento lento, fase de crescimento rápido. Fase de diminuição do ritmo de crescimento, fase de equilíbrio. Potencial de carga. Vamos entender isso aqui? Fase de crescimento lento é aquele período inicial ali do gráfico, que a população está acostumando, está começando a reproduzir. Fase de crescimento rápido, olha aqui para vocês verem, nesse gráfico do livro de vocês, vai ser aquela fase mais exponencial, onde a reprodução aumenta demais. Chega um momento que vai ter a fase de diminuição do crescimento, porque vai faltar alimento, ou vai ter indivíduos demais. E aí chega num ponto de equilíbrio, mas é todos os seres vivos que chegam nesse ponto de equilíbrio? Não, infelizmente não. Tá? Isso para a natureza, para o meio ambiente é ruim. Tá? Aí eu trouxe também para vocês aqui do livro um exemplo da população de lebres junto com a população de linces. E isso já caiu no Enem. Tá? Eu tenho que ter mais lebres ou mais linces? Eu preciso ter mais lebres. Por que eu preciso ter mais lebres? Porque ele é o indivíduo predado. Ele não é o predador, ele vai ser a presa. Então, eu preciso ter mais lebres do que linces, senão entra em desequilíbrio. Faço essa partezinha do livro? Espero que sim, hein? Olha lá, resistência do meio. Vamos observar aqui comigo. O gráfico estava crescendo em S, ó. Observa aqui, estava crescendo em S. Só que veio a resistência do meio, veio um clima muito frio, e com esse clima frio faltou alimento. Se faltou alimento, eu criei uma resistência aqui, ó. A partir desse momento, a população tentou estabilizar, ó. Não porque ela quis estabilizar, isso acontece naturalmente, né? Aí, a curva real de crescimento ia ser essa aqui, ó. Já perguntou em prova, isso é importante demais. Normalmente aqui no eixo Y eu tenho o número de indivíduos, ó, no Y, aqui em cima. No eixo X eu vou ter o tempo. Tanto que gráfico de matemática é importante, gente. Para tudo, né? Tem jeito. Olha a questão da FUVEST. FUVEST é difícil mais, professor. Nossa, isso aqui é complicado. Vocês vão tentar responder a ela junto comigo, hein, gente? Tá no Zoom é para participar. Acorda aí, sacode a poeira, tem gente dormindo aí. Ê, Lele, FUVEST 2009. A partir da contagem de indivíduos de uma população experimental de protozoários, lembra da aula de zoologia de vertebrados? Durante determinado tempo, obtiveram-se os pontos e a curva média registrados no gráfico abaixo. Tal gráfico permite avaliar a capacidade limite do ambiente, ou seja, sua carga biótica máxima. De acordo com o gráfico, marque a alternativa correta, né? Esse gráfico foi feito pela própria FUVEST, tanto que a FUVEST é massa. Número de indivíduos, eu falei que está no eixo Y. Ó. E o tempo, geralmente, no eixo X. Aí ele vai perguntar para vocês o seguinte, de acordo com esse gráfico, qual alternativa estaria correta? Vamos dar um tempozinho para vocês fazerem. Mas falando aqui no chat comigo, qual que é a resposta que vocês acham que seria a correta? E aí, galera, qual que seria? Pensa, lê aí, com calma.
Vamos participar da aula, gente. Vamos participar dessa aula aí. Vamos aí, tá acabando, hein? No finalzinho a gente tem que participar, não? E aí, Célio, qual que você acha que seria a resposta certa? Você aqui é o cara dos gráficos. Você aqui é o cara da matemática. Ó, já tem gente respondendo, ó. Volta no gráfico? Vamos voltar no gráfico, então. Volta lá no gráfico. Volta. Beleza? Observaram aí o gráfico? Gráfico em S ou gráfico em J? Professor, isso eu já sei, hein? Tem resistência do meio? Olha lá. Então, eu estou fazendo análise do gráfico. Vou voltar nas alternativas. Né? Pode ir? Depois eu volto no gráfico de novo. 5 minutinhos para a gente fazer essa questão, hein? Posso fazer junto com vocês? A capacidade limite do ambiente cresceu até o dia 6. Vamos ver se é a alternativa A. Cresceu até o dia 6. O dia 6 está aqui, ó. Mais ou menos. O dia 6. O que você acha? Vai ser a alternativa A? Sim ou não? Ó, tem gente já respondendo. Tem gente falando voltar no gráfico, tem gente falando que ela é a alternativa letra E. Tem gente que falou no privado agora que é a alternativa D. Não é a A, beleza. Por isso que você falou que é a D, né? Vamos lá de novo. A capacidade limite do ambiente foi alcançada após o 20º dia. Volta no gráfico e a gente olha de novo. 20º dia foi alcançada a capacidade limite aqui, ó. Foi exatamente nesse ponto. Vou dizer, tá bom, o pessoal pedindo no privado aqui para desenhar de cor diferente. Vamos pôr roxo. Foi no 20º dia? Não. C. A taxa de mortalidade superou a taxa de natalidade até o ponto em que a capacidade limite do ambiente foi alcançada. Vamos ver quando a capacidade limite foi alcançada. Foi aqui, ó. Aqui. Gente, isso aqui é muito importante. Quando em biologia o número de indivíduos estiver aqui, ó, em cima exatamente da curva do gráfico, a taxa de mortalidade e natalidade é a mesma. Anotaram aí? Importante, hein? Acho que você já sabia disso. Então não é a C. O ponto limite ele foi no 8. Sai a A, sai a B, sai a C. D. Tem gente que falou que era D. A capacidade limite do ambiente aumentou com o aumento da população. Vamos ver aqui. A população foi aumentando, ó. Observa. Aumentando, 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 aumentando. Não. Ela não fez isso. Ela entrou em estabilidade. Mas seu gráfico está todo riscado, é para te explicar. Depois a gente vai deixar mais bonitão de novo, ó. Ela fez isso, ó, galera. Então não pode ser AD. Sai fora AD. O tamanho da população ficou próximo da capacidade limite entre os dias 8 e dia 20. Vamos para um gráfico que está limpinho aqui para vocês, ó. Entre o dia 8 e o dia 20. Ela entrou em estabilidade, em platô, em constância, ó. Tô pintando para vocês verem, ó. E aí? Qual alternativa que é a correta? Para quem respondeu letra E. Olha que essa parte aí da biologia precisa muito de interpretação de gráficos. Por isso que eu falei, galera, eu acho que para vocês vai ser fácil, porque vocês são inteligentes. Vocês tiram nota boa em matemática, aí que eu sei. Ainda mais na interpretação de gráficos. Então, vai ser a alternativa letra E. A justificativa. A análise do gráfico nos revela que a população cresceu até por volta do dia 8, quando atingiu a capacidade de carga do meio. A partir daí, o tamanho da população estabilizou. Quando não ia estabilizar? Se fosse o gráfico em J. Se fosse o gráfico em J. Vou aproveitar que o tempo está acabando aqui para tirar foto de todo mundo. Que a gente tem que ver o que a gente vai ver na aula que vem também. Ó, vou aumentar aqui a tela. O Célio já deve ter feito a chamadazinha aí, né? Vamos registrar este momento. Então, 2 e... Beleza. Continuando.
Para a próxima aula, nós vamos começar a ver paisagens naturais e biodiversidade. Galera, na geografia, vocês vão ver muito correlacionado isso com hidrosfera, litosfera, atmosfera, tá? Para a biologia, essa parte de paisagens naturais e biodiversidade vai entrar também com um conteúdo que eu acho que vocês já sabem demais da geografia, que é esse aqui que a gente vai trabalhar na próxima aula, ó, biomas. Nós vamos trabalhar os biomas, obviamente que brasileiros, porque são esses que caem na prova do Enem. Dúvidas, perguntas, está aberto aqui, o nosso tempo está encerrando. Se não tiver,